E vem conferir a crítica do filme Humane. E eu assisti um filme chamado Humane. Filme esse que chamou minha atenção pela ideia e também por quem estava envolvido na direção do filme. Porque para quem não sabe, o filme Humane, ele é dirigido pela Caitlin Cronenberg. E sim, você não entendeu errado. Ela é filha do David Cronenberg, grande e histórico diretor de cinema. Então eu fiquei muito empolgado para saber como seria a primeira direção dela. Outra coisa que chamou muito minha atenção foi a premissa do filme. Porque para quem não sabe, Humane conta a história da nossa humanidade num momento onde tem tanta gente, tem uma população que ficou tão grande que os recursos da Terra não estão mais dando conta. Então a partir daí, as pessoas têm que começar a regrar tudo o que eles fazem. A partir daí, o governo dá uma proposta, que seria e se cada país diminuísse a quantidade de pessoas para a partir daí eles poderem equilibrar de novo os recursos. E a partir daí acaba acontecendo isso. Pessoas vão morrer, até por escolha própria, ou de outra forma que o filme vai explicando, para poder diminuir o número de pessoas e a partir daí os recursos naturais voltarem. Bom, essa é uma proposta muito boa, porque a partir daí você consegue discutir assuntos muito interessantes e muito relevantes hoje em dia. Falando, por exemplo, sobre a importância do nosso planeta Terra, da nossa natureza e mais do que isso, discutindo assuntos mais fortes. Essa é a primeira camada. Mas quando você vai mais a fundo, você pode discutir, por exemplo, a desigualdade social, que seria, tudo bem, as pessoas vão acabar morrendo para regular isso, mas quem vai querer fazer isso? São as pessoas mais ricas que vão sofrer com isso? São as pessoas mais pobres? Até porque na primeira cena do filme, eles mostram que quem aceitar morrer, quem se voluntariar para morrer, vai acabar ganhando uma compensação financeira. Ou seja, as pessoas ricas não precisam disso, as pessoas mais humildes precisam. Então a partir daí, as pessoas vão acabar aceitando morrer para dar uma melhor qualidade de vida para a família delas. Essa discussão é muito interessante. E o começo do filme, ele começa mostrando isso muito bem, trazendo à tona essas discussões de uma maneira bem interessante. Você consegue se interessar porque eles vão falar, consegue prender sua atenção para você querer saber até onde o filme vai, e a gente acaba chegando na casa de uma família rica. E a partir daí, a gente vai ver essa perspectiva através do olhar da família rica. E como eu falei, todo o primeiro ato do filme, vamos dizer assim, eu acho que eles conseguem colocar muito bem as peças no tabuleiro para fazer com que a gente, como público, se interesse por ele. O problema é, a partir daí, o que o filme vai desenvolver dessa ideia. E para mim, aí acaba virando um grande fracasso o filme como um todo. O filme não é terrível, mas com certeza, com a premissa e com o elenco que eles tinham em mão, o filme poderia e deveria ser muito melhor do que ele foi. Porque a partir daí, eu vou tentar falar o menos possível para não dar spoiler, caso alguém tenha interesse de ver o filme, você acaba pensando, como eles vão desenvolver essa ideia? Como eles vão desenvolver as principais premissas do filme? E aí o filme não consegue fazer isso. Toda a segunda metade do filme, que seria legal ter discussões de ideias, são personagens muito diferentes naquela família que estão na sua casa. A partir daí você poderia discutir várias coisas interessantes. De política, a realmente as pessoas mais humildes, até como aquela família rica, numa situação que eles nunca estiveram, que seria uma situação onde o dinheiro deles não podem salvar eles, o que eles vão fazer de solução? Eu acho que o filme, o roteiro como um todo, não consegue, a partir daí, desenvolver bem essa ideia. Todas essas discussões que eu falei que eram muito interessantes são praticamente jogados de lado aqui. Essa metade do filme, ele não vai discutir mais nada sobre isso, ele não vai nem discutir esse assunto interessante que seriam pessoas ricas numa situação onde eles nunca imaginaram que iriam estar. Não é bem discutido, não é bem trabalhado e as ideias boas acabam se perdendo ao longo dessa metade. Além disso, o filme ainda tem um problema sério de roteiro, que seria a forma como eles desenvolvem os personagens e, mais do que isso, a forma como os diálogos são escritos. Porque quando você pensa em algumas cenas que são feitas, você percebe que a ideia da cena é muito boa. Como, por exemplo, quando vai revelar o que aquelas pessoas ricas escondem como seus principais defeitos, aqueles segredos obscuros que ninguém sabe. Essa cena é interessante como um todo no seu conceito, quando você pensa no que poderão sair dali. Mas o roteiro não consegue dar fala boas na boca dos personagens, dos atores, e a partir daí vira alguma cena até um pouco boba e até um pouco infantil como trabalham algumas ideias ali. A partir daí, o filme também tem ir para um lado mais de ação, um lado mais violento. E eu acho que o filme também não trabalha muito bem essa ideia, porque a parte violenta até tem uma cena ou outra que funciona bem, mas de modo geral, de novo, até parece um pouco bobo alguma coisa que eles fazem. A inexperiência deles em qualquer tipo de combate também poderia funcionar como uma sátira e uma comédia para o filme, algo que eles também não conseguem
parecem ir tão bem assim. Outra coisa que prejudica seria um pouco da direção da Caitlin. Como eu falei, esse é o primeiro filme dela. Então a partir daí é normal ela não conseguir acertar em tudo que ela vai fazer. Na verdade, é bem normal que ela cometa erros bobos, porque na verdade esse é o primeiro filme dela. Então a partir daí ela vai evoluir, ela vai melhorar. Mas aqui você sente que a direção em alguns momentos acaba prejudicando bastante o filme, tanto em algumas sequências envolvendo diálogos e também como trabalham alguns personagens, como por exemplo, tem vários momentos onde a direção e a trilha sonora parece que não estão conversando muito bem com o que o filme quer mostrar em tela. Então a partir daí tem algumas cenas de discussão ou até de ação que você sente que não vai tão bem assim. E também tem alguns recursos de roteiro e algumas coisas da direção que não me agradam em relação a como eles vão pro final do filme. Porque eu acho que a decisão final do filme é até interessante. De novo, esse filme, em cada momento que você vê, tem muita coisa interessante. O problema não é o conceito deles, não é a base, é como estão desenvolvendo. E o terceiro ato mostra muito bem isso, com algumas escolhas e com algumas ideias de quando são colocadas no filme não funcionam tão bem. Por exemplo, no final do filme, eu não vou falar o que acontece por ser spoiler, acontece uma coisa importante com um policial que envolve o governo. Essa pessoa, ela poderia gerar uma grande discussão a partir dali, mas como a cena é dirigida e conduzida, faz com que os atores não conseguem tirar o máximo da atuação deles e mais do que isso, não conseguem tirar o máximo que os personagens podem te entregar. Então a partir daí, a cena final, pra mim, ela acaba prejudicando muito. E a prova de que é uma boa ideia, mas que o filme não consegue trabalhar bem essa ideia, é que o final do filme, quando você pensa como chega na conclusão, é uma conclusão até satisfatória, quando você pensa que ela discutiu muito bem com a proposta inicial do filme. O problema é todo esse meio que não faz com que essa ideia seja bem conduzida. Então até esse final, que tem ideias interessantes, que você vê que o final faz uma piada e uma sátira com o governo, com realmente os políticos, até isso se perde um pouco num filme onde você vê que ele não consegue trabalhar bem sua ideia. Inclusive, tem uma escolha final que eu acho que é um artifício de roteiro que não me agrada muito, porque eu acho que parece que o roteirista não sabia como levar até um ponto que ele queria levar, então ele simplesmente corta a cena e já mostra o que aconteceu. Isso pra mim acontece algumas vezes e também vira algo prejudicial. Esse filme não é o pior filme do mundo, ele tem coisas muito boas, tem boas sequências, no começo a discussão é boa, tem um momento emocionante numa cena que é até bem dirigida, envolvendo um piano e a música é escolhida, tem um personagem que ele é misterioso e ele consegue te instigar a querer saber mais sobre aquilo, mas de modo geral, é o que eu falo, esse filme não é bom, mas pior do que ele não ser bom é que ele é um grande potencial desperdiçado. Concluindo, Humane é aquele filme que você vê que tem um grande potencial em mãos. E ele começa bem, mas o problema é como ele se desenvolve. Como eu falei, a Caitlin, já que é uma diretora iniciante, ela acaba tendo algumas dificuldades em conduzir os atores e a história. O roteiro também prejudica bastante em alguns momentos. Mas o mais triste foi o que eu falei no final da crítica. É que o filme, ele não é bom, mas o pior é que ele tinha um potencial de ser um grande filme. Aquele filme que você vai querer assistir e reassistir e discutir com outras pessoas, porque a discussão é muito boa, mas a forma como foi trabalhada não funcionou nada bem. E por isso que eu fecho o filme Humane com uma nota 4,5 de 10. Curte para fortalecer o canal, se inscreve para não perder os próximos vídeos. E aí, o que você achou do filme Humane? Você gostou, você não gostou? O que você acha que poderia ter de melhor nele? Comenta aqui embaixo. Eu volto no próximo vídeo.